esse é o programa Palavra e Família. Eu sou a Carol. E eu, Davi. E hoje queremos continuar falando sobre a questão de ser solteiro e sobre aquelas pessoas que gostariam, talvez, de namorar, se casar em algum dia. Quais seriam alguns pré-requisitos? Então, queremos falar principalmente sobre 3 questões. A primeira, se é um julgo igual. Vamos entrar um pouquinho mais sobre isso. Segunda questão, as autoridades, a multidão de conselheiros apoiam ou não? Em terceiro lugar, amizade ou intimidade é a base do relacionamento? São 3 pré-requisitos, questões extremamente importantes e vamos começar com a primeira questão. Ficamos muito tristes ao ver generalizado agora em muitas igrejas um padrão de mediocridade em relacionamentos por falta de compreensão da seriedade de relacionamentos e, acima de tudo, do casamento para a glória de Deus. Trata-se do chamado jugo desigual. O jugo foi uma canga, uma barra de madeira normalmente usada para juntar 2 animais, 2 bois, para multiplicar a sua força, a sua eficiência. E a palavra de Deus condena categoricamente o que se chama o jugo desigual, ou seja, cristão com não cristão. O texto mais conhecido nesse sentido é 2 Coríntios, capítulo 6, que diz assim: não se ponham em jugo desigual com descrentes. É uma proibição categórica. E a razão, porque o que tem em comum a justiça e a maldade? Pergunta retórica que espera uma resposta negativa. Não tem nada a ver. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial, o que não presta, o que é do diabo? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e dos ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Mas não é só esse texto. Um aluno meu desenvolveu um projeto de mestrado em que estudou todos os textos bíblicos que tratam do jugo desigual e encontrou 80 textos. Essa não é uma questão leviana, é muito séria para com Deus. Então nós temos que avaliar, o relacionamento constitui mesmo uma canga que junta 2 bois que têm razoavelmente igual à mesma força, que estão indo na mesma direção? Então, para justificar um relacionamento mais íntimo, um relacionamento de casamento, precisamos lembrar o propósito que Deus nos dá de buscar em primeiro lugar o seu reino. Então, se a minha vida sozinha e a vida do Davi sozinho, se nós conseguimos produzir mais para o reino de Deus sozinhos, deveríamos então ficar sozinhos. Porém, se a nossa vida em conjunto conseguimos mais para o reino de Deus do que faríamos como solteiros, então isso justifica o casamento. 2, quer dizer, 1 mais 1 precisa ser mais do que 2. A soma das 2 vidas precisam produzir mais para o reino de Deus, refletir mais a glória de Deus do que as 2 vidas separadas. Essa fórmula matemática não ajuda nada no Enem, mas muito na vida. 1 mais 1 tem que ser maior que 2, ou senão não se case, porque não vai ser um casamento para a glória de Deus. Nisso, 3 decisões extremamente importantes dentro da ideia do jugo igual. Em primeiro lugar, quem é mestre da sua vida? Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 mestres. Quem manda em sua vida? Número 2, qual é a sua missão? Deus te chamou para fazer o que na vida? A maioria dos adolescentes e até mesmo alguns jovens não tomaram essa decisão, não tomou essa decisão. Qual é a sua missão na vida? E não tem a ver um relacionamento de namoro, noivado, até essa decisão ser tomada. Essas primeiras duas decisões, quem é mestre, qual é a sua missão,
Agora você tem condições para tomar a terceira decisão, que é matrimônio, marido ou mulher. Porque agora você tem alguém que vai juntar forças na sua vida em prol do reino de Deus. Um pelo outro e ambos para Deus. Julgo igual? Primeira pergunta, pré-requisito para relacionamentos saudáveis. A segunda pergunta que nós fazemos tem a ver com as autoridades em sua vida, que Deus constituiu. Concordam? Aprovam? Estão animados com isso? Sabemos que Deus pede para nós nos submetermos às nossas autoridades, nossos pais, os líderes da nossa igreja, o pastor, a liderança. Enquanto nós nos submetemos, estamos debaixo das autoridades, nós estamos debaixo de um tipo de guarda-chuva que vai nos proteger de ameaças, de coisas ruins. Então precisamos nos submeter, lembrando que Deus consegue mudar o coração se é que os nossos pais ou alguém esteja contra e nós sentimos que realmente é a vontade de Deus. Tudo bem, vamos nos submeter e pedir que Deus mude, então, o coração das autoridades, mas Deus também usa essas autoridades para indicar, para mostrar para nós se é ou se não é da vontade dele. Tantos jovens se preocupam com a descoberta da vontade de Deus e um dos sinais mais claros que a palavra de Deus dá são as autoridades da nossa vida. Vivemos em dias de rebeldia, de insubmissão. Mas submissão é o sabor do cristianismo. Então, o diabo é o arqui-inimigo de relacionamentos submissos. Ele é o campeão de insubmissão e rebeldia no universo. Começou fazendo isso em Gênesis 3, colocando homem contra mulher, mulher contra homem. Ele que queria colocar o seu trono acima do trono de Jesus, promove insubmissão e rebeldia na vida dos jovens. Então, é um sinal de grande advertência e dificuldade em encontrar a vontade de Deus. Nós precisamos nos colocar em relacionamentos debaixo dos nossos pais, conselheiros, pastores, líderes, os mais velhos, que se colocam debaixo de Deus. Se nós nos deslocarmos desses relacionamentos, estamos sujeitos à chuva diabólica. Se as nossas autoridades se deslocam, nós temos que ficar debaixo de Deus, submissos à vontade dele. Agora, para os pais que estão assistindo, vamos cumprir o nosso papel de autoridade, de pais, e vamos ajudar os nossos filhos jovens para que eles acertem nesse namoro. Vamos acompanhar e prepará-los para um namoro, para um relacionamento futuro, tendo um papo aberto, estar por dentro do que está acontecendo. E para os pais que têm os filhos mais jovens, já falamos em outros programas de símbolos que podemos dar para os nossos filhos para ajudá-los a manter a sua pureza. Pode ser um pingente, pode ser um baú com um coração dentro do baú. Nós já falamos sobre isso, mas vamos nos esforçar para estarmos bem envolvidos na vida dos nossos filhos jovens. As nossas igrejas têm um papel também de acompanhar o progresso. Na nossa igreja, nós não fazemos isso com adolescentes, crianças, depois dos 18 anos, porém, aconselhamento, mentoreamento de casais de namorados, e a igreja precisa equipar os pais para acompanhar seus próprios filhos, instruir os jovens sobre padrões bíblicos quanto ao casamento, pureza sexual, julgo desigual, manter um alto padrão de casamento na igreja, lembrando que Deus odeia o divórcio, não o divorciado, mas esse alto padrão encoraja os jovens a tomarem muito cuidado nesses relacionamentos. Bom, é um julgo igual. Número 2, as autoridades aprovam, estão animados, aconselham isso. E a terceira pergunta é se é amizade ou intimidade que é a base do relacionamento. Infelizmente, hoje em dia, a nossa cultura vê, em primeiro lugar, a intimidade.
mas isso não é um bom alicerce para um futuro casamento. O que é uma boa base é uma amizade de confiança, de conseguir conversar e um provoca melhoras na outra pessoa. Uma amizade realmente bíblica é uma ótima base para um futuro relacionamento. Quando a intimidade física, o envolvimento físico entre duas pessoas começa a engajar-se, acaba confundindo as coisas. Então, nós queremos desenvolver essa base de amizade que exige provas de confiabilidade e compatibilidade. O livro de Provérbios trata muito disso. Há 4 esferas de relacionamento cada vez mais íntima, cada esfera. Começando com colegas que são da mesma turma, da mesma igreja, vizinhos, pessoas que talvez estejam mais perto para fazer trabalhos de escola, talvez uma comissão de ministério, alguma coisa assim. Terceiro nível em Provérbios é um nível de amor em que preocupa-se e compromete-se a sempre buscar o melhor do outro. Mas o quarto nível, que é de melhores e maiores amigos, pode ser entre duas pessoas do mesmo sexo, melhores amigos, mas trata-se em Provérbios, em somente 3 textos, e traz a ideia de uma intimidade total, mas que também expõe perigos, porque você dá permissão para uma outra pessoa ser a talhadeira que Deus usará para aperfeiçoar seu caráter. A amizade bíblica exige tempo, sempre maior aliado em nossos relacionamentos. Então, quais seriam algumas qualidades de uma amizade ou um namoro saudável? Em primeiro lugar, provoca melhoras no caráter. Aquela pessoa te faz ser uma pessoa melhor? Ou você tem ouvido de suas amigas ou alguém da família, desde que você juntou com aquele rapaz, você já não é a mesma. Abre os olhos. Segundo lugar, essa pessoa dá conselhos sadios. Ele só quer o que é bom para ele, ou ele te ajuda a tomar decisões boas, sábias. Em terceiro lugar, essa pessoa é fiel sempre, é confiável. Ele diz que vai fazer o que ele faz, o que diz que vai fazer. Ele guarda as coisas que você contou para ele em confiança. É uma pessoa que é sempre fiel. Resumindo, esses três pré-requisitos para um relacionamento que glorifica a Deus é um jugo igual. As autoridades concordam. A base do relacionamento é a amizade. Podemos dizer para todos, antes que cases, vê o que fazes. Casamento bíblico e relacionamentos devem ser um pelo outro e ambos para Deus. Tanto solteiro para a glória de Deus, como casado. Tudo para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado em sua vida e seus relacionamentos.